nada importa uma sentença favorável que reconheça todos os direitos do trabalhador, se não houver o rápido cumprimento da decisão pelo devedor. Estamos falando do processo de execução, que se tornou um dos principais entraves na efetivação dos direitos trabalhistas. Sobre o assunto, conversamos agora com o juiz do trabalho, Ari Pedro Lorenzetti. Muito obrigada, doutor Ari, pela presença do senhor novamente aqui no Hora Extra. Eu que agradeço a oportunidade de discutirmos esse tema da mais alta relevância para o processo do trabalho. Doutor Ari, alguns criticam o fato de que o legislador se ocupou muito com o processo de conhecimento e não cuidou de elaborar leis que dinamizem o processo de execução trabalhista. O senhor acredita que faltam leis para dar impulso à execução e garantir a sua efetivação, ou isso depende mais da atitude do juiz para impulsionar o processo com os meios que ele já dispõe? Eu acredito que nós temos os dois elementos, a lei e a atitude do juiz. Hoje nós vivemos realmente, especialmente no processo do trabalho, uma situação que ficou, a legislação trabalhista em termos de processo de execução ficou anacrônica, ela está mais atrasada que o processo civil. E isso gera uma situação ilógica, porque o objetivo da CLT era acelerar o processo em geral e a execução em especial. Só que hoje inverteu-se a situação. Nós temos um processo civil com uma legislação muito mais moderna e a CLT com um processo de execução muito mais demorado e cheio de percalços. Então, essa situação aí que exige do juiz uma postura mais ativa do que exigia alguns anos atrás. Quais seriam as regras do processo civil que são aplicadas hoje, que podem ser aplicadas hoje no processo de execução trabalhista, doutor Ari? Essa é uma pergunta um tanto complexa, porque ela não se resume a uma resposta simples. Isso depende de uma avaliação de todo o conjunto das normas do processo de execução trabalhista em confronto com o processo civil. Mas nós temos que marcar aí um aspecto que é interessante, é que a CLT, quando foi editada, ela continha um procedimento mais rápido. E o objetivo de vedar a utilização do processo civil, a não ser em casos em que ela fosse omissa, era justamente evitar que a utilização do processo civil tornasse o procedimento trabalhista mais lento e não atendesse à finalidade de agilizar a execução. Hoje a situação se inverteu. E então nós temos dois procedimentos aí, e como nós temos uma norma que estabelece que só se aplica o processo civil onde houver omissão, e desde que for compatível, há uma grande discussão em torno do que se aplica e do que não se aplica. E aí é que entra a questão da importância da atuação do juiz para buscar formas mais adequadas e de solução mais célere da execução trabalhista. Como o 475J, por exemplo, o senhor aplica esse dispositivo? A aplicação da multa do 475J é o que tem gerado maior discussão, que, na verdade, ela poderia ser aplicada independentemente do Código de Processo Civil, porque a CLT contém um dispositivo que prevê que o juiz, em julgando procedente o pedido, ele estabeleça a forma, o prazo e o modo de cumprimento. E, nesse modo de cumprimento, obviamente, poderia estipular uma multa em caso de não cumprimento. Completando essa questão, é importante salientar o seguinte: o objetivo do juiz na execução não é aplicar a multa. Assim como o objetivo do legislador, quando fixa uma pena para o homicídio, por exemplo, não é prender o homicida, mas ao contrário, é evitar aquela conduta. E a multa tem essa finalidade, de tentar estimular o devedor a cumprir a obrigação espontaneamente. Qual que é, na prática, o efeito da multa, né, ao invés de se aplicar a regra trabalhista nesse caso? A importância da multa é quando ela não é cobrada. Como eu havia dito, o objetivo não é cobrar a multa, não é fazer incidir a sanção. O objetivo é que o devedor cumpra voluntariamente aquela obrigação. Isso implica uma desoneração do judiciário de uma série de atos, porque eu não preciso ir lá expedir um mandado de penhora, depois levar esse bem à praça, resolver uma série de incidentes e prática de atos intermediários, e isso, sem dúvida, consome trabalho da justiça, isso implica tempo, implica servidores que estão trabalhando
apenas para o conforto do devedor que foi condenado e se recusa a pagar espontaneamente. Além disso, o cumprimento da lei é importante para toda a sociedade. Por quê? Se um empregador não cumpre a legislação e ainda tem a proteção do processo para não cumpri-la depois de condenado, isso reflete no mercado de trabalho. As outras empresas vão se sentir também estimuladas a adotar a mesma prática para não sofrer uma concorrência desleal. Além disso, toda a sociedade acaba pagando essa conta, porque se o trabalhador não recebe, ele não vai pagar a sua conta. Então isso gera um ciclo vicioso que afeta toda a sociedade. Mas o mais importante é nós mudarmos a cultura daquela situação de que o juiz é que tem que buscar o valor para pagar o credor. E isso, na prática, com a adoção desse procedimento, tem acontecido. O empregador, e aqui é importante registrar, por exemplo, na época da greve dos bancários, o empregador, o seu advogado, é que procurava a justiça, como que eu faço para pagar? Em vez de o judiciário ir atrás do devedor para cobrar o pagamento, o próprio devedor se dirigia à justiça solicitando informações para pagar a dívida. E isso é uma forma de evolução em termos de direito, porque cria a cultura de que dívida reconhecida deve ser paga. Doutor Ari, existem processos que já nascem com a impossibilidade da execução? Sem dúvida nenhuma, nós temos essa situação. E aqui eu vou pegar o gancho da pergunta anterior para acrescentar. Um dos argumentos contrários à aplicação da multa é justamente o quê? Mas e aqueles que não têm condições de pagar? E aí eu respondo, a multa ela oferece oportunidade, ou a forma de aplicação, ela oferece oportunidade para esse devedor se organizar, para procurar o credor e entrar em acordo com ele. Nós normalmente concedemos o prazo de 15 dias antes de aplicação da multa. É um período suficiente para que o devedor, se ele não tiver condições, ele busque meios de satisfazer a obrigação, ou então ele entre em contato com o credor e discuta uma forma que lhe seja possível satisfazer essa obrigação. Ao passo que, aplicando a norma da CLT, ele vai ser intimado para pagar em 48 horas, que a lei chama citado. 48 horas, dificilmente a pessoa que não tem condições, não tem disponibilidade no erário no momento, vai ter tempo de arranjar esse dinheiro para pagar. Resultado, vai cair na vala comum de que o judiciário tem que ir atrás de bens, às vezes não encontra bens e não resolve. Então, processo para os quais não tem solução, a justiça não tem como dar solução. Então, isso independe do procedimento. Agora, processos em que é possível chegar a um bom termo, são nesses que nós devemos investir a nossa energia para tornar efetivo o processo. A conciliação poderia ser considerada prejudicial ao trabalhador caso o juiz se convença da aparente solvência do devedor? Mas esse assunto nós conversamos no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.